Pessoal, boa noite. Quem conseguir me ouvir, dá um oi aí para eu saber que vocês estão ouvindo. Eu estou ouvindo, professor. Estão ouvindo? Então, beleza. Então, tá. Conseguem ver a apresentação de PowerPoint? Sim, professor. Então, beleza. Então, vamos iniciar. Pessoal, acredito que vocês já devem ter recebido o comunicado com relação à semana que vem. Né? Semana que vem vai ser a semana de provas. Como que será feita essas provas? Né? Eu já havia comentado que provavelmente seria igual a essas disciplinas interativas ou blended. Né? Vocês teriam 3 horas para fazer. Só que foi modificada. As disciplinas presenciais, né, essas N2 que vocês irão fazer na semana que vem, elas serão de forma idêntica, né, à prova N1 que vocês fizeram. Então, vocês irão acessar a disciplina e, nesse caso, todas as provas estarão na unidade 3, seção 1. Então, todas as provas, claro, cada disciplina vai ter sua prova, né, na sua seção correspondente, mas todas estarão, né, compartilhadas na unidade 3 e seção 1 de cada disciplina. Vocês vão fazer o download dessa prova e terão a semana que vem toda para fazer. Não será apenas 3 horas, como vocês fizeram essa última avaliação agora, ou estão fazendo. Tá? Então, a disciplina vai ser da mesma forma, vai fazer o download e só podem me enviar essas provas pelo AVA. Tá? Caso alguém não esteja com acesso ao AVA, terá que ter, né, uma liberação da coordenação para que eu possa receber a prova por e-mail. Então, não adianta vocês irem lá no campo mensagens do AVA e enviar a prova por lá também. Então, onde vocês fizerem o download da prova, é o mesmo campo, abaixo, né, vai ter a opção de você anexar a prova respondida. Segue a mesma forma. Resolva a prova no caderno, tire a foto, né, ou use um programinha para converter em PDF, converta tudo em um anexo só, tá? E o formato do anexo tem que ser em PDF. Eu recebi várias provas no formato Word, e o problema do Word é, primeiro, que ele demora muito para abrir, né? Então, eu tenho, por exemplo, essa disciplina eu tenho 100 alunos. Se cada prova demorar aí 30 segundos para abrir, vou ter um tempo enorme aí só aguardando carregar o arquivo. E fora que o arquivo no Word ele perde, né, a formatação, dependendo da versão aí. Então é importante atentar o formato PDF e um único arquivo. Muitos tentaram anexar 4 ou 5 fotos. Não. Use, né, tem um aplicativo para Android que chama PDF Scan ou Scan, que vocês podem usar para esse tipo de coisa. Tá? Então, são dois programinhas básicos que você tira a foto, ele já anexa, já converte para PDF e organizado certinho na sequência da prova. Beleza? Então, é isso. Então, a prova vai estar disponível. A coordenação pede para que a gente disponibilize até sábado, né? Mas a liberação vai estar a partir da segunda-feira. Então, é isso. Tá? Então, esse é o lembrete. Que conteúdo vocês devem estudar para essa prova de Ciência e Química dos Materiais? Conteúdo da unidade 3 e unidade 4, que tratou-se de propriedades e processamento de materiais metálicos, compósitos, cerâmicas e poliméricos. Beleza? Então, a prova ela está no nível tranquilo, é teórica, né? A gente não tem nada matemático, mas é importante estudar, tá? Então, assim, o nível das questões, basicamente, é do nível das atividades que eu passei para vocês. Então, é importante ler, entender e responder. Bom, vamos lá. E quanto à aula de hoje, né? Até a aula anterior, a semana passada, a gente ainda estava tratando dos assuntos das sessões, né? Mas a gente conseguiu encerrar a tempo
para, né, deixar tempo para as atividades práticas, considerando, né, um encontro presencial, mas ainda a gente tem que aguardar uma liberação para fazer as atividades práticas em laboratório. Então, tendo em vista isso, e para a gente não ficar uma semana sem aula, hoje eu trouxe um tópico especial em ciência dos materiais. Esse assunto vai cair na prova? Ele tem a ver com o conteúdo que a gente já viu, mas ele não diretamente cai na prova, mas ele serve como se fosse uma aula de revisão também. Então, hoje a gente vai ver um conteúdo de tópico especial em ciências dos materiais. Hoje a gente vai falar sobre conformação mecânica. Tá? Então, hoje a aula é sobre conformação. E é um dos tópicos dentro dessa disciplina, onde está dentro de processamento de materiais. Tá? Então, para a gente começar a falar de conformação mecânica e definir o que seria esse termo, é bom a gente lembrar a definição de propriedades, né? Então, lá no início do curso, a gente definiu propriedades como sendo uma característica que é mensurável do material. Né? Mensurável, ou seja, que se pode medir do material sob determinada situação de temperatura e pressão. Então, a gente mede essa característica numa condição controlada, né? Então, a gente dá um estímulo e a gente mede essa resposta, que é a nossa característica mensurável. Então, a partir das propriedades dos materiais, a gente consegue, né, ter as informações para projetos. Então, qual que é o foco da formação em engenharia? É projetos, né? Construção de máquinas, equipamentos, dispositivos, aperfeiçoar esses dispositivos, equipamentos ou estruturas, né? E, além dos projetos de novos produtos e outras estruturas, a gente também busca trabalhar com a fabricação, né? Então, processos de fabricação. Então, o projeto de engenharia e os processos de fabricação têm como alimentação as propriedades dos materiais. E a gente viu, dentre várias outras, né? Agora, quando a gente fala em propriedades mecânicas, a gente viu a resistência, a tração, a compressão, e a gente pode chamar diretamente de resistência mecânica. A gente viu a dureza, a tenacidade, a elasticidade e a plasticidade. Essas são algumas propriedades de interesse da engenharia quando nós falamos de propriedades mecânicas. Quando a gente quer, né, analisar essas propriedades, a gente usa ensaios específicos, né? E quando a gente vai trabalhar um material, ou seja, trabalhar, a gente quer produzir um determinado componente usando o material, a gente precisa passar por um processo, né, ou um processo de fabricação, e quando a gente está analisando um processamento que exige, né, de propriedades mecânicas, né, como no caso a conformação mecânica, a gente precisa ultrapassar um dos limites de resistência do material. O que eu quero dizer? Se eu quero produzir um copo de alumínio e eu tenho como base uma chapa, né, uma chapa de alumínio, porém circular, para que ele vire esse copo, né, eu tenho que ultrapassar a resistência mecânica ao escoamento. Né? Eu tenho que pegar, por exemplo, aplicar uma pressão no molde que ele vai dar a forma aqui. E essa pressão tem que ser de tal magnitude que a gente gere a deformação permanente. Senão, né, o copo ele não vai se formar. Então, no processamento de um metal, a gente trabalha, né, com a ultrapassagem de pelo menos um dos limites. Depende do que a gente quer. Né? Então, quando a gente fala em conformação dos metais, conformação é dar forma aos metais através de uma deformação permanente. Tá? Então, conformação mecânica é a produção de peças, equipamentos, utensílios, através da aplicação de uma força, né, que vai ultrapassar um dos limites de resistência do material com a finalidade de gerar uma deformação permanente. Então, quando a gente está falando em deformação permanente, qual é a propriedade
que está diretamente relacionada à deformação, né? A propriedade que está relacionada com a deformação é a plasticidade, né? Ou a ductilidade. Então, deformação está relacionado ao termo de plasticidade. Plasticidade é diferente de ductilidade. Ductilidade. Plasticidade é a capacidade da gente conseguir dar forma ao objeto, né? Que, de certa forma, está relacionada à ductilidade. A ductilidade é aquela capacidade do material resistir grandes deformações antes de se romper. Então, a propriedade ou as propriedades diretamente relacionadas à deformação é a plasticidade e a ductilidade. E qual que é o oposto de dúctil, né? A gente viu que dúctil é um material que se deforma bastante, né, até se romper. Se a gente aplicar uma carga, por exemplo, de 1x, que é um valor de qualquer coisa, no material, e ele deforma 10%, e se a gente aplicar essa mesma carga de 1x em outro material e ele deforma 5%, este aqui a gente diz que é um material mais dúctil que esse, porque para a mesma carga aplicada ele se deformou mais. Então, dúctil. E o oposto de dúctil é frágil. Então, o material aqui ele é mais frágil do que este, apesar de que ele tem uma determinada resistência que às vezes pode ser superior. Então, o material pode ser frágil e ao mesmo tempo resistente, né? Então, depende disso. Então, a propriedade diretamente relacionada à deformação é plasticidade, ou a gente pode também associar a ductilidade. Dito isso, a gente tem aqui, né, novamente, os diagramas de tensão versus deformação, que foi proposto como atividade para vocês. Nesses diagramas, a gente aplica, né, no caso aqui foi feito um ensaio de tração, então o corpo ele é tracionado, aplicado uma carga que a gente chama uniaxial, né, aplica uma força F e tenta esticar esse corpo e vai medindo qual que é a tensão, né? A tensão é igual à força aplicada pela área da seção transversal do objeto e plota esse gráfico. Então, dependendo do tipo de material que é fabricado, esse corpo de prova, a gente vai ter três diagramas tensão-deformação bem característicos. O primeiro, aqui, né, ele é típico de um material, por exemplo, dos aços, né, que a gente consegue enxergar uma região que a gente chama de escoamento, né? Ele tem uma resistência, uma tensão de ruptura alta, né? Tem uma grande deformação e a gente consegue enxergar um escoamento, que é uma diferença entre a região que a gente chama de região elástica para uma região que a gente chama de região plástica. Até esse ponto, o material ele volta à sua condição inicial, se a gente cessar a carga. Passou desse ponto, ele já tem as deformações permanentes. Aqui, na segunda imagem, ou do meio, a gente tem um diagrama tensão-deformação bem parecido com este, mas isso aqui é típico de materiais mais dúcteis do que o aço, ou aços com percentual de carbono baixo. Tá? Então, aqui pode ser ligas de alumínio ou aços com percentuais de carbono bem baixos. Então, a gente percebe o quê? Uma resistência, né, ao escoamento bem menor, ou seja, só que o escoamento também não fica bem caracterizado, né? A região linear para a região plástica, a gente não consegue distinguir muito bem, né? Geralmente, quando a gente quer distinguir onde fica a região de escoamento, a gente traça uma reta paralela à linha aqui linear, né? E o ponto onde intercepta aqui, a gente diz que aqui é a região de escoamento. Para uma deformação, né? Claro que essa reta ela tem uma distância desse ponto até aqui para a gente traçar. Tá? Se eu não me engano, é de 0,02%. Então, pega-se uma deformação de 0,02% e traça uma reta paralela à região linear e o ponto onde intercepta a região de escoamento. Isso é uma abordagem
né, que a gente pode dizer, uma abordagem teórica, né, porque experimentalmente a gente não consegue ver com clareza. Então, a gente percebe o quê? Ligas de alumínio e aços com baixo teor de carbono, e eles têm uma deformação muito grande, e as tensões que ele resiste acabam sendo inferiores. E, por fim, aqui, outro caso típico é de materiais que a gente chama de materiais frágeis, né? Ou pouco dúctil, porque, de certa forma, ele tem uma deformação ainda interessante. Geralmente, o material frágil ele tem apenas esse comportamento aqui. Tá? Ele não chega a ter essa região de deformação permanente, que é esse caso aqui. É um material pouco dúctil, mas mesmo assim ele não chega a ser frágil, porque a gente tem deformação permanente. O material frágil, ele quebra sem apresentar essa região aqui. Por exemplo, né, se a gente pegar um concreto, ele não vai ter escoamento, né? Mas esse material aqui, ele é mais frágil do que os demais, apesar de que, se a gente comparar a tensão que ele resistiu, ainda assim, ele fica com uma tensão superior aos demais, apesar da sua pouca deformação. Então, é importante, através desses diagramas, a gente conseguir entender qual que é o comportamento mecânico sobre uma aplicação de uma força. Por quê? Quando a gente quer moldar uma peça, fabricar uma peça por conformação mecânica, se esse material for extremamente frágil, ou seja, não apresentar deformação permanente, a gente não vai conseguir moldar ele, né? E se ele for extremamente mole, né, como é esse caso aqui, ou muito dúctil, dependendo da situação, a gente vai ter dificuldades também em manter a forma da qual a gente quer. Então, existem condições nas quais que a gente deve trabalhar aí. Então, dentro de um curso bem específico de processos de fabricação, a gente consegue entender como controla esses parâmetros. E hoje a gente vai ter uma noção a respeito, né, de como a ductilidade influencia, né, e vamos entender um pouquinho sobre o que seria encruamento e diferenciar trabalho a quente, morno e a frio e ver como a temperatura ela influencia nesses comportamentos aqui, tá? Então, para a gente iniciar, aqui temos o diagrama tensão-deformação. Aqui é o caso que eu mostrei para vocês. Vamos pular isso aqui que a gente já viu. Bom, aqui já explicamos a respeito da diferença, né, da deformação plástica para elástica, enquanto a elástica, que acontece nessa região linear aqui, ela é reversível, a outra, que acontece dessa região para cá, ela é irreversível. Esse fato de ser irreversível não quer dizer que o material não tenha uma recuperação, tá? Por mais que eu atinja o limite plástico, se eu cessar, ele vai ter uma recuperação plástica, tá? A deformação, por exemplo, eu carreguei ele até esse ponto aqui, né, no ensaio. O certo, no final, é que a deformação final seja esse tanto aqui, né? Mas não, o material ele vai voltar um pouquinho. Então, isso aqui no projeto de uma peça, por aplicação de força, com formação mecânica, a gente precisa prever quanto ele volta, porque senão você vai aplicar um esforço mecânico, depois que você tira a carga, a peça ela vai ficar, por exemplo, se for, por exemplo, dobrar criar um canto vivo, por exemplo, dobrar uma barra, se você dobrou e não previu essa recuperação, no final, a sua peça ela vai ser mais aberta, né? Então, geralmente se aplica ângulos de deformação maiores para quando você retira a força, né, a peça ela mantém a geometria final. Tá? Então, a gente tem essas características. Uma é reversível totalmente, a outra ela é irreversível, porém existe um percentual de recuperação que acontece aí, tá? Certo. Então, só para a gente lembrar, conformação plástica, que é o termo
termo que a gente está usando, conformação plástica é o termo. A gente pode ouvir, às vezes, conformação mecânica também. Tá? Então, nós temos esses dois termos. Então, a conformação plástica ou mecânica, ela está correlacionada à deformação plástica ou permanente do material. Quão fácil de deformar permanentemente um material ou outro vai depender do que a gente já viu, que são das estruturas cristalinas. Então, nós temos aqui a estrutura cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada, e temos as outras, né? Então, o arranjo estrutural influencia na facilidade da deformação plástica, porém, não somente os arranjos ou as estruturas. As estruturas cristalinas, elas influenciam de forma que, por exemplo, uma estrutura cristalina CFC, ela tem o que a gente chama uma maior quantidade de planos de deslizamento. O que é isso? São, por exemplo, planos nas quais a gente consegue escorregar átomos um sobre o outro. Então, aqui nós temos mais planos do que na CCC. O que acontece? Metais que têm estrutura CFC são mais fáceis de se deformar do que a CCC. Por exemplo, aqui nós temos o alumínio e aqui nós temos o caso, vamos dizer, o ferro, né? O ferro alfa, na temperatura ambiente. Então, nós temos uma facilidade maior de deformar esses materiais. Então, esse é um dos porquês. A outra é os defeitos, né? Então, a deformação plástica também é influenciada pelos defeitos, que a gente já viu na aula, nas aulas sobre defeitos cristalinos. Então, os defeitos não necessariamente são ruins, né? Então, nós produzimos defeitos para melhorar as propriedades ou para controlar. Nós temos os defeitos que a gente chama de defeitos ou discordâncias, né? As discordâncias, nós temos vários tipos. A em linha, né? Que no caso, a discordância em linha do tipo cunha, que é, por exemplo, nós temos um cristal que, se ele fosse perfeito, não haveria esse semiplano extra de átomos aqui, né? Devido à presença de um semiplano extra de átomos numa região do cristal que seria perfeito, a gente vai gerar, se a gente olhar bem, regiões de compressão, compressão próxima aqui, porque isso aqui está comprimindo aqui, está apertado aqui, né? Ele não deveria estar aqui. Nós temos outra região aqui que está sob tração, devido a essa distorção na rede. Então, os defeitos, quanto maior a quantidade de defeitos desse tipo na estrutura, mais difícil de deformar é o material. Então, a produção de defeitos, como as discordâncias, gera o que a gente chama de encruamento. Tá? Então, o encruamento. A gente produz esses defeitos quando a gente deforma plasticamente. Então, se a gente pegar um metal com poucas discordâncias, um pequeno pedacinho de aço, por exemplo, recém saindo da fundição, você colocou no molde e ele ficou no formato de um cubo, né? Então, ele vai ter defeitos desse tipo, porém bem pequenos. Pequenos, assim, em poucas quantidades. A partir do momento que você aplica um martelamento para formar uma chapa com esse mesmo bloco, você vai estar introduzindo vários defeitos desse. Então, vai ter várias regiões que a gente chama de tensão e compressão interna. Então, esses defeitos vão fazer com que aumente essa energia interna do material. O material ele tem uma tensão interna, então ele é mais difícil de se deformar quanto mais passos de deformação você aplica. Então, a gente pode controlar as propriedades mecânicas, né, de peças através da deformação plástica do material. Então, aqui nós temos uma microestrutura de um material metálico como o aço, né, que recém saiu da fundição.
Então, cada região dessa, clara e escura, a gente já viu que são grãos, né? Contornos de grãos, são esses limites. E quando a gente passa pela deformação, a gente tem uma direcionabilidade dos grãos, né? Esses grãos, eles se amassam, né? Podemos assim dizer. E a gente, além de produzir um comportamento que a gente chama anisotrópico, ou seja, o comportamento da peça, ele depende da direção, né? A gente introduz uma maior quantidade de discordâncias dentro do material. Então, esse material aqui, em termos gerais, ele é mais resistente mecanicamente do que este, devido a essa modificação na microestrutura. E isso, quando realizado a uma temperatura específica, tá? Se eu deformar esse material aqui a uma determinada temperatura, no final ele não vai ter essa deformação resultante, tá? Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, os processos de conformação mecânica, eles são usados muito amplamente aí. Por exemplo, na construção civil, são usados para a produção de perfis, treliças, usa-se, por exemplo, cubas, copos, panelas, né? Virabrequim para motores de automóvel, fios para a condução de eletricidade. Também, quando nós fugimos da área dos metais e fomos para, se a gente for para a área dos polímeros, muitas peças poliméricas são produzidas por conformação plástica. Então, são aplicações muito grandes, tá? Então, aqui nós temos alguns processos de conformação mecânica: a laminação, a trefilação, o forjamento, a extrusão e a estampagem. A laminação é a passagem, por exemplo, por 2 roletes. Então, pega uma peça e passa por 2 roletes. Uma peça tem uma espessura maior e esse rolete visa amassar essa peça, tá? Para a produção de chapas, tá? Entre outros. A trefilação é a fabricação de fios. Então, você tem, por exemplo, uma barra metálica e vai passar por um pequeno orifício aqui. Então, faz-se uma ponta, essa ponta ela é afiada, né, para poder passar pelo esse orifício, que é uma matriz, e aqui a gente aplica uma força de tração, forçando que esse material ele escoe por aqui dentro. E aqui a gente consegue produzir fios. Obviamente, esse processo ele é feito em várias e várias etapas, tá? Porque senão você não consegue esticar esse fio, ele vai quebrar. Então, essa trefilação ela acontece em várias etapas. O forjamento, ele é um dos processos de conformação mecânica dos mais antigos, que a gente já ouviu falar, né? A trefilação é mais moderna, porque exige um aparato específico, a laminação também, mas o forjamento basicamente é o martelamento. Então, você tem aqui um material e você aplica, né, uma carga de compressão através, né, de uma força. Então, pode ser um martelo mesmo de forjar, na fabricação de espadas, de facas, ou atualmente usa-se matrizes e equipamentos bem específicos para a produção aí de, por exemplo, do virabrequim de um automóvel, que é isso aqui, né? Também para a fabricação de outros componentes de motores, utensílios também. A extrusão é um processo muito parecido com a trefilação, certo? Só que, ao invés de você puxar para que ele passe por um orifício, uma matriz, na verdade você empurra. Então você aplica uma força de compressão. É como se você tivesse uma seringa com um fluido pastoso e você espreme. E ao passar por aquela ponta da seringa, você molda a peça. Aqui é para produção, por exemplo, de trilhos de porta, de janelas, pequenas peças. Então, materiais utilizados aqui são bem dúcteis, bem fácil de se deformar, tá? Então é comum. E a estampagem não é estampagem de roupa, né? Mas a estampagem é um processo de conformação muito usado, por exemplo, para fabricar capuz de carro. Então você tem uma chapa reta e você tem uma forma curva.
e você aplica uma pressão e no final você vai ter, né, o formato. Panelas, copos, entre outros, são fabricados por esse processo. Então, nós temos muitos outros, tá? E vários aspectos estão dentro dentro de cada um desses processos. Aspectos, quais aspectos eu quero dizer? Aspectos técnicos, né? Parâmetros. Ao longo do curso de engenharia, muitos de vocês irão se deparar com disciplinas que tratarão sobre cada um desses especificamente. Bom, mas de modo geral, né, a gente tem que entender que a temperatura, ela influencia no processo, tá? E nós temos que, quanto maior a temperatura aplicada, principalmente nos metais, mais fácil é de se deformar. Então, a gente tem uma classificação dos processos: a quente, a frio e a morno. Quando eu falo conformação a quente, não quer dizer que não necessariamente que eu estou querendo reformular. Quando eu falo um processo a quente, não é a 100 graus, né, que está quente para nós, ao nosso toque. Um processo de conformação a quente, ele depende do tipo de material e ele está classificado dentro dessa faixa aqui. Tá? Então, a gente chama de trabalho a quente quando a deformação do material aconteceu na faixa de 50, acima de 50% da sua temperatura de fusão. Então, se o material ele funde a 800 graus, né? Então, se ele funde a 800 graus, se a gente trabalhar em torno de 400 graus Celsius, então quer dizer que ele está sob um processo de conformação a quente. Se for menor que 50% e maior que 30%, a gente está nessa faixa aqui de trabalho a morno. E da temperatura ambiente até 30% da temperatura de fusão, a gente diz que é um trabalho a frio. Ah, mas por que essa divisão, né? Porque dependendo da temperatura que a gente está aplicando, a gente vai produzir propriedades diferentes, tá? A gente vai ter condições de produzir peças com microestruturas diferentes, como a gente vai ver agora. Então, aqui nós temos o trabalho a quente, né? Então, o trabalho a quente, ele vai causar uma alteração nas propriedades plásticas do material, né? Então, a gente vai produzir um amolecimento. Esse amolecimento, ele decorre, né, de um fenômeno que a gente chama de recozimento e recristalização, tá? O que é isso? Mas se a gente trabalhar acima de 50% da temperatura de fusão, aqui a gente não vai ter aqueles grãos deformados, né? Por exemplo, a frio, se os grãos são assim, no material recém saindo do forno, a frio, se você passar por 2 roletes, né, no final, esses grãos estarão, né, achatados. Devido ao trabalho a quente, a gente vai produzir grãos com formatos, né, normais. A peça ela vai manter a sua ductilidade, então a gente vai garantir essa propriedade e a gente vai conseguir produzir chapas finas, muito mais finas que o trabalho a frio, se a gente for pegar dependendo o mesmo material, né, sem causar uma deterioração na sua ductilidade. Então, aqui nós temos esse exemplo do forno. Então, aqui a peça ela sai do forno e ela é levada para o processo em si. Ou, às vezes, dependendo do tipo de processo, a deformação ela pode ser contínua, né? E a peça ela está dentro do próprio forno, em algumas situações específicas. Mas o mais interessante é que acontece a recuperação do material, tá? Então, o calor ele vai fazer com que haja um rearranjo da estrutura, né? E
As discordâncias, que são aqueles defeitos que são gerados pela deformação, né, elas acabam sendo recuperadas, né? A gente acaba neutralizando a formação dessas discordâncias e os grãos eles ficam isentos aí, tá? Tudo isso graças ao fenômeno da recristalização. Então a recristalização é os grãos que estavam deformados acabam formando novos com baixa densidade de discordância, ou seja, com baixa quantidade de defeitos aí, tá? Então, aqui é o exemplo do processo de deformação a quente, né? Então, nessa imagem aqui, nós temos os grãos do material vindo do forno, né? Aí a gente passa pelo processo de deformação. Essa etapa toda aqui está acontecendo a quente. Então, esses grãos, aqui é deformação e aqui é tensão. Então, por mais que a gente esteja aumentando a tensão, esses grãos eles vão se reorganizando, formando novos grãos não deformados, tá? E no final, a gente vai ter, né, um comportamento mecânico muito próximo ao material original, tá? Com uma seção transversal, ou seja, uma peça que tinha essa seção transversal, vai ter uma seção transversal menor, né? Uma área menor, ou seja, um formato diferente, sem perder isso aí, tá? Porque não vai haver tensões residuais geradas pela deformação. Isso aqui é um exemplo, né, de um aço 1045 bruto, né, como fundido, e aqui é após o processo de conformação a quente. E esse processo aqui foi por forjamento, ou seja, aplicação de martelamento. Nessa região aqui a gente vê cores, né, brancas. Essa cor branca é o ferro, tá, que a gente chama de ferrita, e a parte mais escura é o carbono, tá? Então, o carbono a gente vai chamar, ele, na verdade, ele está presente aqui como perlita. E nessa região aqui do aço conformado, a gente vê grãos recristalizados e alinhados conforme aí a microestrutura. Então, é bem fino, há um refino. No caso do processo de forjamento, né, aqui é os grãos bruto e após o processo de conformação, a gente vê que os grãos são bem refinados, porque a escala aqui é a mesma, tá? E o material, ele tem essa microestrutura aí. As vantagens, eu já comentei algumas, mas vocês já podem saber que quando a gente aplica o calor, a gente reduz a força necessária para deformar. Então, quando a gente reduz essa força, o equipamento, geralmente não, o equipamento ele exige menos dele, né? Então, vai exigir uma menor potência para produzir a mesma deformação. Então, a estrutura do material é refinada, e isso, em termos gerais, vai melhorar uma propriedade que a gente chama de tenacidade, que é a resistência ao impacto que esse material tem, tá? Então, a gente também tem uma maior deformação resultante. Aí tem, claro, como tudo não são flores, a gente precisa, no caso como desvantagem, dizer que, devido ao calor aplicado, esse equipamento, as ferramentas empregadas, têm que ser resistente ao calor e isso gera um custo também que acaba sendo alto. O calor, ele vai gerar nas superfícies do material aqui óxidos, né? Esses óxidos eles tendem, né, a desgastar a ferramenta também. Isso acaba também aumentando o custo e o desgaste e as manutenções do equipamento, tá? E devido ao calor aplicado e essa casca de óxido que gera, o acabamento das peças produzidas tende a ser ruim, tá, na superfície, ou um pouco pior do que a laminação ou um processo feito a frio. Então, porque vai gerar rugosidades e imperfeições na superfície. E também
quando se quer uma tolerância dimensional bem grande, o que seria isso, né? As dimensões da peça que você imaginou e a peça que depois que passou por um trabalho a quente, elas tendem a ter tolerâncias dimensionais inferiores, ou seja, pode haver um empenamento, devido às dilatações sofridas com o aquecimento, essa peça ela pode ter um difícil controle, né, das dimensões finais. Então, as tolerâncias tendem a ser mais amplas, tá? Porque o calor ele gera esse descontrole de forma geral, tá? E o trabalho a frio, né? O trabalho a frio é quando está dentro daquela faixa, né, que a gente diz que é inferior. Então, o trabalho a frio é quando a temperatura, né, ela é inferior a 30%. 30% da temperatura de fusão do material. Então, da temperatura ambiente até 30% da temperatura de fusão, a gente considera de trabalho a frio. E existe uma forma da gente calcular quanto, né, o material foi trabalhado a frio, ou seja, foi deformado a frio. É uma conta bem simples. Então, é feito uma divisão entre a área original. Então, se a gente tem, por exemplo, uma seção retangular ou uma seção circular, a gente calcula essa área. E, após passar pelo processo de deformação, a gente calcula a área final, né? Então, a diferença entre a área inicial, que é maior, menos a área final, que é menor, tudo isso dividido pela área original, multiplicado por 100, a gente vai ter um percentual. Tá? Então, por exemplo, se a gente reduziu essa área em 50%, né? Então, quer dizer que o trabalho a frio foi de 50%. Se essa área reduziu 10%, o percentual de trabalho a frio é 10%. O que a gente consegue correlacionar com isso? Então, se a gente pega esse retângulo aqui de área A0 e reduz para uma área final inferior a 50% da sua área inicial, e se a gente faz o mesmo processo com uma peça que tem esse mesmo formato e reduz para 30%, considerando o mesmo material, somente com uma redução de área, a gente diz que esse material aqui, que reduziu 50%, ou seja, que teve um percentual de trabalho a frio maior que o outro, ele é mais resistente mecanicamente. Ele tem uma maior resistência ao escoamento. Então, a gente consegue, quanto maior o percentual de trabalho a frio, maior é a resistência final. Ou seja, o material ele tem uma maior resistência ao escoamento, porém, aí a gente vai perder em outras coisas. Vai aumentar a dureza e vai perder em ductilidade. Tá? Então, a gente tem essa redução em umas propriedades e ganho em outras. Aqui nós temos as microestruturas, aqui no caso do trabalho a morno, eu já volto a falar dele. Tá? Aqui é do trabalho a frio. Tá? Então, nós vemos as microestruturas, no caso aqui do aço baixo carbono, ele foi conformado a frio, tá? Então ele passou pela deformação a frio, a gente vê essa microestrutura, né? Que apresenta grãos muito alongados, e aqui a gente pegou esse mesmo material, né, e passou por um tratamento térmico. O que é um tratamento térmico? A gente pega uma peça que foi deformada e coloca sob uma determinada temperatura. No caso aqui, em torno de 660 graus. Se a gente pegar essa peça e aquecer a 660 graus por um determinado tempo, a gente vai produzir uma melhora nesses grãos. Esses grãos vão ficar maiores, né? Então, esse aqui, ele é mais resistente, porém ele é mais frágil, porque ele vai ficar mais duro, né? Então, se essa fragilidade é um problema, a gente quer ter um aumento nessa
nessa ductilidade, a gente aquece ele, faz um tratamento de recristalização por recozimento, né? A gente vai perder um pouquinho na resistência mecânica, porém a fragilidade do material ela tende a diminuir também, né? Então, é a diferença da microestrutura entre ambos. Tá? Então, existe o que a gente chama dentro da área de ciência dos materiais de tratamento térmico. O tratamento térmico é a aplicação do calor ou resfriamento visando controlar propriedades. Tá? Então, durante a deformação a frio, a gente vai aumentar os defeitos, que são as discordâncias, né? E vai gerar tensões internas dentro do material, aquelas regiões de compressão e tração na rede, né? E após o processo, a gente vai ter que aplicar tratamentos térmicos para melhorar as propriedades. Lembrando que esse processo ele tem várias vantagens, né? Então a gente consegue ter controle dimensional melhor, então a peça ela tende a permanecer nas dimensões mais precisas possíveis do que a gente quer. O acabamento da superfície é melhor, porque não vai formar óxidos, né? Não vai formar rugosidades, se for bem controlado, obviamente. E a gente consegue ter um aumento na resistência mecânica. Quando interessante também, a gente vai ter como vantagem a dureza do material. E as desvantagens é mais difícil da gente deformar, porque vai requerer uma maior força e o equipamento ele vai ser mais caro em termos de potência mecânica, né? Temos um limite de deformação capaz da gente produzir no material e como prejuízo é a perda de ductilidade, né? Às vezes a gente não quer isso. Muitas vezes a gente não quer, porque quando diminui muito a ductilidade, o material ele fica quebradiço, e se ele tiver em serviço e quebrar, a gente não vai saber, ele não vai se deformar, né? Ele vai se romper de forma abrupta, e isso pode ser prejudicial, tá? E aqui, por fim, né, o ferramental, ele deve suportar essas maiores tensões. Como a gente observa o ganho na resistência mecânica no gráfico? É isso aqui, ó. Então, nós temos o gráfico A, tensão, deformação. O material ele foi deformado uma vez, né? Então, imagina que você pegou o corpo de prova e tracionou até a ruptura. Okay? Aí, um fragmento desse corpo de prova, você levou para um outro ensaio, adaptou e reproduziu. Aqui era o comportamento desse gráfico anterior, após uma vez, e aqui é a sua segunda deformação. A gente percebe que o material ele reduziu a sua capacidade de se deformar, porém a sua resistência mecânica ela aumentou, né? E se a gente continuar repetindo, ó, a deformação ela tende a cada vez mais ser reduzida, né? O material tende a ficar mais difícil de se deformar, porém, né, a resistência mecânica ela tende a aumentar, até chegar um ponto que o material fica muito quebradiço, né? Então, esse fenômeno de aumento da resistência por trabalho a frio a gente chama de encroamento. E a explicação está entre outros fatores, o aumento da densidade de discordâncias, né? Produção desses defeitos, que restringe a movimentação dos planos atômicos no material, que vai gerar a deformação final. Bom, aqui temos um exemplo bem simples, de calcular a temperatura de cada processo. Então, vamos ler aqui. A temperatura de fusão de metais corresponde ao ponto de temperatura ao qual um material metálico passa do estado sólido para o estado líquido. Ok. Considerando que para a execução de processos de conformação mecânica, como a laminação, a trefilação, entre outros, a temperatura de trabalho ela define se o método será executado a quente, a frio ou a morno. Sendo assim, para um ferro fundido cinzento,
é um tipo de ferro, como a gente viu, né? Então, ele tem percentuais de carbono acima de 2,1. Então, ele é um ferro, né? Ferro fundido. Abaixo de 2,1 a gente chama de aço. Então, é um tipo de ferro com teores de carbono acima de 2,1, além de outros elementos, né, como silício, entre outros, que vai formar uma estrutura. Quando a gente quebra esse ferro, a gente tem uma formação de uma estrutura meio acinzentada. Então, por isso que a gente dá o nome de ferro fundido cinzento. Então, ele está dizendo que, para um ferro fundido cinzento, cuja temperatura de fusão em graus Celsius é de 1290, ele quer que a gente determine a temperatura para o trabalho a quente. Aí basta a gente lembrar, né, que a temperatura de trabalho a quente é acima de 50% da temperatura de fusão, que nesse caso é 190, né? Então, é 0,5 vezes 1290. Eu falei 190, na verdade é 1290. Se a gente multiplicar, a gente já vai saber que se a gente trabalhar um pouco acima de 645 graus Celsius, a gente vai estar nessa região de trabalho a quente. Nós vamos ter um refino dos grãos, né? Não vai ter aquela deformação final nos grãos. O material ele vai manter uma ductilidade, uma resistência mecânica que não vai ser aumentada, né? Porém, a gente não vai ter prejuízo quanto à tenacidade. Já para o trabalho a morno, essa temperatura tem que estar entre 50 e 30. Né? Então, a gente calcula aí para os dois, né? A temperatura de trabalho para maior que 30, então tem que ser 30% vezes 1290, que vai dar aí 387 graus, e tem que ser abaixo, né, de 50%. Então, tem que ser abaixo de 645. Então, para esse material, quando a gente está dentro da região morno, tem que ser temperaturas entre 387 e 645, dentro dessa faixa aí. E trabalho a frio, né, é 30% da temperatura de fusão. Então, tem que ser 0,3 vezes 1290, que vai resultar aí em 387 graus. Então, abaixo de 387 graus, a gente diz que o trabalho é a frio. Mas, por que eu tenho essa possibilidade de trabalhar a morno? Se aplica na prática? Sim. O trabalho a morno, ele vai produzir, né, um melhor acabamento superficial que o processo feito a quente. A gente vai ter uma melhor precisão dimensional, porque não vai ter óxidos formados aí, né? Se a gente for comparar com o trabalho a quente também. E ele vai reduzir os esforços, né, de deformação que a gente precisaria usar se fosse feito no trabalho a frio, né? E assim a gente consegue produzir nessa faixa de temperatura para esse material peças mais complexas. Então, a gente tem essa possibilidade. A desvantagem é que o aumento do limite de escoamento, ele é produzido porque a gente reduz a temperatura de deformação, né? Então, aí a gente vai ter que, cada passe de deformação, a gente vai ter que aumentar a força. Aqui, na imagem anterior que eu acabei passando, nós temos a microestrutura desse processo, tá? Então, a microestrutura, ela tem uma certa deformação remanescente, tá? Porém, ela não é tão substancial quando comparada a um trabalho a frio. Então, nós temos essa vantagem aí, tá? Para a gente ter uma noção do aspecto geral dos processos, nós temos, né, a conformação dos metais, que é o que a gente viu, né, o conceito e a definição, e dentro desse grupo tão gigante, nós temos os processos mecânicos e os processos
metalúrgicos. Qual que é a diferença? Quando a gente tem processos mecânicos, a gente está utilizando a tensão, ou seja, uma força mecânica para produzir a peça. Aí entra essa área que a gente comentou hoje, que foi a conformação plástica, né? E na conformação plástica a gente trabalha em tensões menores que a tensão de ruptura. A gente não quer romper o material, né? A gente só quer deformar. Mas existem processos mecânicos de conformação dos metais que a gente chama de usinagem, onde a tensão aplicada ela é superior à tensão de ruptura, porque a gente está arrancando o material, né? Por exemplo, furar, fazer uma perfuração, a gente está rompendo o material, está cortando. A retífica, né, que é um processo de acabamento superficial, onde você remove, né, pequenas quantidades, mas mesmo assim, né? O torneamento, que é a aplicação também de uma ferramenta de corte, que vai arrancar porções do material. Aqui gera o que a gente chama de cavaco. Cavaco são aquelas limalhas de ferro que sobram, por exemplo, quando se faz o lixamento de uma superfície, de uma peça ou de uma parede, ou lixa uma madeira. Aqui não gera cavaco, aqui não tem cavaco. Então a gente diz que aqui o material ele se conserva, né? Então todo material que você usa, ele vira peça. Obviamente vai haver algumas situações que vai ter a rebarba. Se você usar uma matriz e coloca, por exemplo, a matriz ela tem um formato aqui. Aí você coloca uma chapa e aplica aqui um punção que vai apertar essa chapa para preencher esses espaços. A gente vai sempre colocar um pouquinho a mais de material, porque o cálculo com precisão para conformar aqui acaba sendo difícil de prever. Então, você coloca um excessozinho e a gente corta no final a rebarba, né? Mas com o avanço aí dos métodos numéricos, cada vez menos se perde na conformação plástica. A usinagem não tem jeito, sempre vai gerar cavaco, rejeito final, né? E do outro lado, nós temos os processos metalúrgicos, né? Processos mecânicos e agora os processos metalúrgicos. Os metalúrgicos estão relacionados à temperatura, tá? Aqui nós aplicamos temperatura, mas no nível que a gente não funde o material, a gente não derrete esse material. Nessa outra fase, a gente está aplicando calor suficiente para fundir. Então, nós temos os processos metalúrgicos de solidificação, aí entra a fundição, a soldagem, né? Aí nós temos o SLM, fusão, a seletiva a laser, entre outros. Então, aqui são processos que são acima da temperatura de fusão. E temos um específico que é a sinterização, que a temperatura é abaixo. A sinterização tem como um processo muito importante que é a metalurgia do pó. A gente já comentou um pouquinho, quando a gente quer produzir peças de materiais cuja temperatura de fusão é muito alta, né? Então a gente não tem viabilidade econômica e nem tecnológica para derreter esse material. Então a sinterização parte dos pós. Então a gente produz pós e esses pós eles são prensados e aquecidos a uma temperatura alta, porém não tão alta a ponto de fundir. Às vezes adiciona-se um metal de menor ponto de fusão que vai derreter primeiro e vai coalescer, vai colar esses materiais e formar uma peça, né? Então, nós temos a metalurgia do pó, que foi um dos grandes avanços aí. Então, esses são os processos de conformação de metais abrangentes aí. Então, ficou como atividade para vocês escolherem algum desses aí. Foi a primeira atividade, foi quando a gente falou de quando a gente falou de processamento e propriedades dos metais. Aqui as imagens dos exemplos dos processos, tá? Então, nós temos aqui a laminação, o forjamento, que a gente chama de compressão direta. Compressão direta é
você aplica um esforço de compressão e é ele que vai deformar o material. E existe o que a gente chama de compressão direta, que você está aplicando, por exemplo, aqui na trefilação para produzir um fio, você fez uma ponta e passou o vergalhão aqui pela matriz, né? E aqui você trava ele num carrinho que vai tracionar. Então você está esticando, está tracionando, forçando com que ele passe por aqui. Só que não é a carga de tração que vai fabricar o fio, é uma reação que a matriz vai produzir. Então, tem uma reação aqui de compressão que vai deformar. Então, por isso que a gente chama de compressão indireta. E a trefilação está dentro desse grupo. E a extrusão, né, que é, lembrando lá da seringa, nós temos um êmbolo aqui e nós temos um orifício de passagem e aqui nós temos um metal. Então, nós aplicamos, nesse caso, também uma carga de compressão, mas a que vai realmente produzir a deformação é a reação com a matriz também. E, entre outras, a estampagem. Nós temos o tracionamento, né, que é outro processo de conformação, o dobramento e aqui o cisalhamento, que é o corte, né? São outros processos interessantes de fabricação. Então, a gente tem um curso aí todo para ver cada um desses tipos de processos com maior clareza e detalhe, né? Então, na aula de hoje eu tentei fazer um overview a respeito de cada assunto. E para a gente ver um pouquinho de aplicação dos conceitos, eu trouxe essa situação, problema aqui, né? Na produção de peças automotivas de liga de alumínio através do forjamento. Então, lembrando que forjamento é a aplicação dessa pressão aqui, visando, né, deformar. Então, aplica-se a peças de alumínio. E ele quer saber o seguinte dentro desse aspecto. Então, nós temos aqui os tarugos, que são peças de alumínio, né? E ele quer saber o seguinte: as ligas de alumínio podem ser conformadas através do forjamento com características similares a um aço de baixo carbono? Então, ele quer saber se a gente pode deformar por forjamento, produzir uma peça por forjamento de ligas de alumínio, que vai ter características similares ou próximas se a gente fizer essa mesma peça com aço de baixo carbono. É uma pergunta, né? Outra pergunta: os efeitos térmicos, ou seja, a temperatura, ela vai influenciar no forjamento das diversas ligas de alumínio? Então, ele quer saber se a gente pode comparar com o aço, o resultado final, e se o calor, dependendo do tipo de liga de alumínio, porque quando a gente fala liga metálica, né, quer dizer que o alumínio aqui ele é a maior quantidade e vai haver outros elementos. Então, é uma liga, não é alumínio puro, né? Então, dependendo dos elementos de liga adicionado no alumínio, a gente vai ter alumínios de mais variadas resistências mecânicas. Então, para responder a primeira pergunta, se as ligas de alumínio podem ser conformadas através do forjamento, sim, a gente pode produzir peças, né, com os mesmos perfis geométricos das peças de baixo carbono, tá, de aços de baixo carbono, mas a gente deve observar que, dependendo da geometria da peça, né, a gente vai ter forças diferentes para realizar o processo adequadamente. Tá? Então, a geometria ela vai influenciar nisso aí. Então, aqui nós temos um gráfico que mostra esse comportamento da forjabilidade. Forjabilidade é a capacidade da peça ser forjada em função da temperatura. Quanto mais para cima, quer dizer, mais fácil é de forjar. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos várias ligas de alumínio. Tá? Então, aqui nós temos a liga de alumínio AA5083, aqui a outra e outra. Então, essa liga aqui, a 375 graus, ela tem essa forjabilidade, que é inferior quando a temperatura está nesse ponto. Então, essa liga aqui, de certa forma, ela tem uma certa forjabilidade que varia muito pouco com a temperatura.
Já essa aqui, né, ela já pode ser forjada a temperaturas superiores a 425, né, e a sua forjabilidade, capacidade de ser forjada, ela aumenta à medida que a temperatura também aumenta, tá? Então, a gente tem esse efeito. E aqui, outra resposta com relação ao efeito da temperatura, tá? Então, aqui nós temos o mesmo material, ou seja, nós temos uma liga de alumínio 6061 e foi medido, né, por exemplo, qual foi a força aplicada para uma determinada redução na peça, né? Então, imagina que é uma peça dessa altura, né? Então, produziu-se 3 peças idênticas de mesmo material, só que cada uma delas, né, foi trabalhada a uma temperatura diferente. Então, a gente tem esse comportamento aqui para 480. Essa aqui é para 400 graus, né? E essa para 315. Então, o que a gente observa? À medida que a temperatura de forjamento diminui, né? A força aplicada, ou seja, a força necessária, por exemplo, para produzir 20% de redução da altura, ela tende a aumentar, né? Então, para a temperatura de 480, a gente está aqui abaixo de 100, né? Aqui, 100 quilogramas força, podemos assim dizer, né? Só uma referência, não sei qual que é a unidade aqui. Mas se a gente aquecer, né? Se a gente resfriar 80 graus, então saímos de 480, fomos para 400 graus, a gente tem um salto aí, né? Um salto interessante, quase que dobra a força para a redução do mesmo percentual. E assim segue o processo. Então, a temperatura, ela facilita a deformação plástica, tá? E dependendo do material que a gente for trabalhar, a gente tem que entender qual que é o seu comportamento conforme a temperatura. Pessoal, para a aula de hoje eu tinha essas informações. Estou aberto a dúvidas com relação ao conteúdo, a esse assunto ou assuntos anteriores, a prova, atividades. Vocês conversam um pouco comigo ao longo da aula. Ficou claro? Quem se dispõe? Positivo, para mim está claro, professor. Tudo certo, Jefferson? Então tá, pessoal. Lembrando que semana que vem vocês têm a última atividade para enviar. Eu tenho recebido atividades por e-mail e pelo campo mensagens do ABA. Só que essas atividades não estão sendo avaliadas. Então eu sempre dou um feedback para enviar pelo link. Então se você ainda não enviou, utilize o link. 2 atividades, elas estão com o link na mesma sessão. Tá? Só que você tem que se atentar qual que é a data da aula. Uma do dia 3 e a outra, se eu não me engano, acho que é do dia 27. Então, da mesma sessão tem 2 aulas lá, porque como a gente encerrou todo o conteúdo, eu estou inserindo todos os vídeos na última sessão. Tá? Então, é importante reenviar por lá. Ô, professor, beleza? Oi. eu enviei no... eu entrei no AVA lá e enviei no e-mail do senhor lá. Não, já te respondi lá. Tem que reenviar pela sessão 4.3, José. Porque eu tiro um relatório, né? E eu consigo organizar melhor, porque se todo mundo mandar disperso, eu vou ficar louco, né? Tanta atividade chegando fora do programa, tá? Então, reserva um tempinho, eu vou deixar aberto até amanhã, então se você ainda não conseguir mandar hoje, amanhã vocês podem fazer isso. Mas Quem daí não fez, eu vou lá no 4.3, eu vou aonde daí? lá na aula, debaixo do vídeo da aula tem um link. Aham.
E lá você clica naquele link, ele vai te direcionar para uma página onde você vai colocar seu nome, o curso e anexa a sua atividade. Ah, tá. Tá bom, então. Beleza? Beleza, então. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então é